E nós estamos na reta final do Evangelho de Mateus. Nós estamos aqui meditando no Evangelho de Mateus, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e pela graça de Deus chegamos no último capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 28. E nessa noite eu quero falar sobre o tema do capítulo, quero falar sobre a ressurreição do Rei Jesus. Então, domingo passado nós vimos o sepultamento de Cristo e hoje nós vamos meditar novamente na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e não fechá-la por nada, porque hoje à noite nós vamos meditar nesse grande evento da ressurreição de Jesus. Mateus capítulo 28, eu quero fazer uma leitura do verso 1 até o verso 10, que trata da ressurreição de Jesus. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Passado sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram, ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e diga aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco, ó Deus, através da Tua Palavra. Fala conosco, ó Pai, através dessa maior notícia que a Bíblia nos esclarece, que é a ressurreição do nosso Rei, do nosso Mestre, do nosso Senhor. Pai, fala a cada um que está aqui nessa noite, fala ao coração de cada um que assistirá esse vídeo, e ajuda-nos, ó Deus, a entender a veracidade da ressurreição de Cristo, lá naquele túmulo vazio, Pai. E, ó Deus, ajuda-me, Senhor, a ser fiel o máximo possível às Escrituras, ó Deus, que eu não venha diminuí-la e que eu não venha acrescentar, mas que eu seja fiel à Tua Palavra, e que o Espírito Santo nesse momento, ó Deus, possa iluminar nossa mente, para que assim nós possamos entender a revelação da Tua Palavra. Mas ministra, Senhor, aos nossos corações, através do Teu Santo Espírito. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, ele trata de três temas: a ressurreição de Jesus, a mentira dos judeus e a grande comissão. Mas hoje eu quero meditar com vocês sobre a ressurreição de Jesus. Em Mateus 27, nós já vimos sobre o suicídio de Judas, Jesus diante de Pilatos, a zombaria dos soldados, a crucificação de Jesus e o sepultamento de Jesus. E hoje eu quero chamar a sua atenção para a ressurreição de Jesus. Agora, sabe o que é interessante? A morte de Jesus não foi um acidente. Em meio à sua ressurreição foi uma surpresa.
A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo já foi determinada na agenda de Deus lá na eternidade e se concretizou dentro da nossa história. O evangelista Mateus, ele registra 4 ocasiões em que Jesus falou para os seus discípulos que ele morreria e que ele ressuscitaria. Por exemplo, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 20, capítulo 26, Jesus deixou bem claro: olha, eu vou para Jerusalém, eu serei torturado, eu serei crucificado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio. Sem a ressurreição, o evangelho teria terminado com más notícias. Por quê? Porque Jesus foi crucificado e ele foi sepultado. Se a história terminasse dessa maneira, o evangelho seria só más notícias e não boas notícias. A história da Páscoa não termina em um funeral, mas termina com uma festa, porque o nosso Cristo ressuscitou. E como certa vez disse um cristão, o túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. A igreja, ela só existe por causa da ressurreição de Jesus. Nós não pregamos um Cristo que esteve vivo e agora está morto, mas nós pregamos um Cristo que esteve morto, mas agora está vivo pelos séculos dos séculos. A sua ressurreição é o alicerce da nossa fé. Amados, sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria inútil, totalmente inútil, porque é muito fácil acreditar numa pessoa que morreu e que virou pó, é muito fácil. Mas a nossa fé, ela é latente, porque nós cremos numa pessoa que morreu, mas que ressuscitou corporalmente. Agora eu quero chamar a sua atenção, mantenha a sua Bíblia aberta, porque quando nós meditamos na ressurreição de Jesus, nós não podemos meditar somente nesse texto, porque o registro de Mateus é um resumo daquilo que aconteceu com Jesus. Mas eu quero convidar você, eu quero aqui apresentar para você, eu vou tentar apresentar para vocês um cenário mais completo da ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus foi registrada em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João capítulo 20. Então, eu quero trazer um cenário completo para vocês sobre como foi a ressurreição de Jesus. E depois que eu apresentar para vocês, eu quero fazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Então, eu quero chamar a sua atenção, aperte os cintos para não cair da cadeira, porque eu quero apresentar para vocês a ressurreição do nosso Senhor em 4D, né? Não é nem 3D, 4D, Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha só, na sua Bíblia, Mateus capítulo 28, verso 21, Mateus registrou assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Passado o sábado, elas não podiam fazer isso no sábado, porque vocês se lembram que os judeus guardavam o sábado e eles não podiam trabalhar. Mas passado o sábado, no primeiro dia da semana, que é o domingo, Maria Madalena e outras mulheres foram até o sepulcro. Marcos capítulo 16, que é o texto paralelo, eles falam o motivo por que elas foram naquele domingo para o sepulcro. Marcos 16 diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus no primeiro dia da semana e foram ao sepulcro. Então olha só, domingo de manhã elas pegaram essas especiarias e foram até o túmulo na tentativa de ungir o corpo de Jesus. O que era isso? Era um costume judaico. Naquela época, quando as pessoas morriam, eles pegavam os corpos dos seus entes queridos e passavam esses óleos aromáticos que eram extremamente perfumados. Então eles passavam no corpo dos seus entes queridos e enrolavam com lençol. Era um costume judaico naquela época. Então elas foram de manhã, naquele primeiro dia, para fazer esse serviço. Lembre-se que Nicodemos já tinha ungido o corpo de Jesus quando tiraram o corpo de Jesus da cruz. E agora, domingo de manhã, Maria Madalena e essas mulheres, elas iam fazer o mesmo serviço. Mas João capítulo 20, que é um texto paralelo, fala que essas mulheres,
encontraram algo inusitado. No registro de João 20 está assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Está aqui. Elas foram para ungir o corpo de Jesus e lá elas viram a pedra removida. Amados, a maioria dos historiadores diz que aquela pedra, ela não pesava menos de 1 tonelada. Era uma pedra muito pesada. E lá quando elas foram, elas viram a pedra removida do seu lugar. Mas aí, Mateus capítulo 28, verso 2, Mateus ele registra o que aconteceu. No registro de Mateus está assim: e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra, sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Está aqui: um anjo tinha removido aquela pesada pedra. Marcos 16 está escrito que elas foram àquele lugar conversando, dialogando. Elas diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram a pedra que já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um anjo sentado ao lado direito, vestido de branco, que ficaram atemorizadas. Então, elas foram, viram um jovem. No registro de Mateus falou que eram anjos, que o anjo estava ali, naquele lugar. E diz o registro de Mateus que aqueles guardas, lembre-se que o sepulcro estava lacrado, os soldados estavam vigiando, mas quando teve aquele abalo sísmico naquele lugar, e a pedra foi removida, os guardas tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Eles desmaiaram, eles ficaram inconscientes devido àquele esplendor e àquele poder que eles viram. Agora é interessante que as mulheres, elas entraram no túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então elas viram a pedra removida e entraram dentro do túmulo. Lucas 24, ele escreveu assim: encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu o que? Perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos, eles disseram. Aí no registro de Mateus 28, verso 5, Mateus deixa bem claro que um desses que estavam ali, que era um anjo, ele comunica ela sobre o que tinha acontecido. Mateus 28, 5 diz assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, é como eu acabei de dizer a vocês. E diz o verso 8: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Está aqui. Interessante que elas viram a pedra removida, elas viram o túmulo vazio, e o anjo comunica: não tenham medo, Jesus ressuscitou. Ali, as mulheres, elas tiveram a oportunidade de ouvirem primeiro que Cristo havia ressuscitado. Agora é interessante essa mistura de sentimentos. Diz o verso 8 que elas foram tomadas de medo e de grande alegria, porque algo inusitado estava acontecendo. É nesse momento que, enquanto as mulheres estavam no caminho, os guardas que estavam ali se levantaram e foram procurar a liderança religiosa. É nesse momento, em Mateus 28, de 11 a 16, que quando os guardas procuram a liderança religiosa e falam o que aconteceu, a liderança religiosa orienta eles a mentir.
E ainda disso, eles oferecem dinheiro para os guardas ficarem calados. Para vocês verem que como propina e suborno é coisa antiga, né? Desde aquela época já existia propina e suborno para inventar mentira. E aí, a liderança religiosa daquela época pagou os guardas para levantarem uma mentira. As mulheres foram contar aos discípulos. Então o anjo falou com elas. Elas saíram daquele local, do sepulcro, e foram procurar os apóstolos. E quando elas procuraram os apóstolos não acreditaram nelas. Eles acharam que elas estavam delirando. Como está no registro de Lucas 24, diz assim: então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio, e eles não acreditaram no que elas diziam. Sabe por quê, gente? Lembre-se que no século I, diante do costume judaico, o depoimento das mulheres não tinha validade. Infelizmente, no século I existia um certo preconceito em relação ao testemunho das mulheres. Mas é interessante que Jesus, ele quebra esse paradigma. E ele permite que as mulheres sejam as primeiras a saber da ressurreição de Jesus. Bom, como os apóstolos não acreditaram nela e disseram que elas estavam delirando, diz a Bíblia em João capítulo 20 que João e Pedro foram correndo até o sepulcro. E João 20 registrou assim: com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Sabe o que é interessante? Que quando João e Pedro chegaram no túmulo vazio, eles encontraram os lençóis extremamente organizados. Isso é uma prova que não foi um roubo. Vocês já viram, já perceberam, quando alguns locais são assaltados, a bagunça que fica, a desordem que fica? Mas é interessante que o sepulcro vazio, os lençóis de Jesus, os lençóis que foram usados para pôr no corpo de Jesus, estavam de uma maneira organizada ali dentro do sepulcro. E diz a Bíblia que João e Pedro eles viram e passaram a crer que Jesus tinha ressuscitado, ou que ele não estava ali, o corpo tinha sumido. Aí é dentro desse contexto que Maria Madalena, ela volta para o jardim, ela fica chorando perto do túmulo e acontece o encontro dela com Jesus. Lembre-se que primeiro as mulheres tiveram um encontro com o anjo, e o anjo comunicou a elas: não tenham medo, mas digam aos seus discípulos que Jesus ressuscitou. Elas foram, compartilharam com os homens não acreditaram nelas. João e Pedro vieram correndo, viram o túmulo vazio, voltaram para casa. Aí Maria Madalena, ela volta para o jardim, e no jardim ela tem um encontro com Jesus ressurreto, João capítulo 20, que diz assim: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram, olha só, ela estava chorando, e os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé,
mas não reconheceu que era Jesus. Então, gente, ela estava chorando de maneira tão agonizante que ela não estava nem prestando atenção direito que Jesus estava ali. Aí Jesus pergunta: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Aí diz o texto, ela supondo que ele fosse um jardineiro, olha que coisa, ela confundiu Jesus com o jardineiro. Jesus respondeu, ela respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me, onde o Senhor o colocou e eu o levarei? Aí Jesus disse: Maria. Aí ela percebeu que era Jesus e ela chama Jesus de Rabone. E ali ela tem um encontro com Jesus. Aí Jesus de novo: olha, vai e avisa os meus irmãos. Ela estava chorando de maneira tão agonizante, gente, que ela não estava nem enxergando direito e nem ouvindo direito. Mas ali Jesus, ele aparece de maneira ressurreta para uma mulher. A primeira pessoa privilegiada a ver Cristo ressuscitado foi Maria Madalena. Aí sim, Maria Madalena, ela volta para a casa dos apóstolos para avisarem. Aí de repente Jesus se encontrou com as outras mulheres, como está em Mateus 28, verso 9, que diz aí: eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. Então essa que foi a dinâmica. Maria Madalena teve um encontro com ele, ela voltou, aí veio essas outras mulheres e encontraram Jesus também. Depois desse episódio, teve o encontro de Jesus com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Emaús era uma cidadezinha que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. Aí ali Jesus está com aqueles discípulos que não eram os apóstolos, e Jesus falando com eles foram percebendo que era Jesus. E quando Jesus sentou-se para comer um pão com eles, na maneira como Jesus repartiu o pão, eles perceberam que era Jesus. Mas diz o texto de Lucas 24 que quando eles perceberam que era Jesus, Jesus desapareceu. E aí o coração deles ficava ardendo, queimando, e eles perceberam que era Jesus. Depois disso, Jesus, em capítulo 20, ele aparece para os apóstolos. E ele aparece, diz o João capítulo 20, que ele aparece no meio do grupo dos apóstolos e diz assim: que a paz esteja com vocês. Eles estavam morrendo de medo, e a primeira palavra de Jesus é: que a paz esteja com vocês. Lucas capítulo 24 tem mais detalhes sobre esse encontro que Jesus tem com os apóstolos. Está escrito assim: falava a eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam diante de um espírito. Mas Jesus disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhe disse: olha que interessante, olha que Jesus disse para os apóstolos: vocês têm alguma coisa para que eu possa comer? Então Jesus estava ali. Além deles tocarem em Jesus, eles estavam tão impressionados que para Jesus provar novamente que ele estava vivo corporalmente, Jesus pergunta assim: tem alguma coisa para eu comer? Aí diz a Bíblia: então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Talvez foi um tucunaré, né? Um tucunaré assado na chapa. E Jesus estava ali provando para eles que ele estava vivo e que ele estava ali se alimentando junto com eles. É nesse momento, meus amados, quando Jesus encontra os apóstolos, que Tomé não está presente. Então Tomé tinha faltado no culto, não estava presente. Mas depois de uma semana, no próximo domingo, Jesus aparece, porque Tomé, ele tinha se tornado incrédulo, porque os outros apóstolos disseram: olha, nós vimos a Jesus. E Tomé: opa, eu não acredito nisso não. Se eu não tocar nele, de maneira nenhuma o crerei.
Então, depois de uma semana, num domingo de novo, Jesus aparece de novo para os discípulos, dizendo: a paz. E ele desafia Tomé: Tomé, toca em mim. E diz a Bíblia, João capítulo 20, que Tomé toca em Jesus, ele vê as chagas de Jesus, o lado de Jesus, ele se prostra diante de Jesus e diz assim: Senhor meu e Deus meu. E Jesus dá uma bronca dele, dizendo: Tomé, só porque você me viu, você creu? Bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creem em mim. Então, Tomé, seja crente e não incrédulo. E ali Tomé se prostra diante de Jesus. E diz o final do Evangelho de João capítulo 20, João deixa bem detalhado que muitos milagres Jesus fez, mas nem todos os milagres foram registrados, porque foram tantos os milagres que Jesus fez, que na Bíblia só está o suficiente para produzir fé na vida das pessoas. Amém, meus amados? Eu tentei aqui trazer para você um quadro geral, apresentando a ressurreição de Jesus, consultando todos os relatos, porque o relato de Mateus é bem resumido. Então essa é a dinâmica de cada encontro, do que aconteceu diante da ressurreição de Jesus. Pois bem, vamos para a aplicação do texto. O que a ressurreição de Jesus, em toda essa clareza, tem a ver com a nossa vida? O que a ressurreição de Cristo tem a nos ensinar nesse dia? Eu quero te apresentar três lições do texto sagrado sobre a ressurreição de Jesus, sobre a nossa vida. O que isso tem a ver? Quais são os efeitos dessa ressurreição na nossa vida hoje? Três lições. Eu quero falar com você sobre a veracidade da ressurreição, a importância da ressurreição e o motivo da ressurreição. Primeiro, a veracidade da ressurreição. Quero te apresentar alguns pontos. A ressurreição de Jesus é um fato histórico, incontroverso. Precisamos entender que a ressurreição de Jesus, que está muito bem registrada nas páginas da Bíblia, ela tem um peso de historicidade. Sabe por quê? Muitas foram as tentativas de destruir as evidências do fato da ressurreição de Jesus. Por exemplo, inventaram a teoria do desmaio. Algumas pessoas que não acreditam na ressurreição de Jesus, eles dizem que Jesus não morreu na cruz, ele desmaiou, ficou em coma, retiraram o corpo dele, colocaram no sepulcro ele acordou, conseguiu remover a pedra, conseguiu passar entre os guardas e fugiu. Olha que loucura! Ele estava com a costa toda dilacerada por causa dos açoites, ele estava com o seu lado perfurado cada lança, e muitos acreditam que Jesus não morreu, que ele desmaiou e que ele conseguiu escapar do sepulcro que estava ali. Não é verdade. A outra teoria é a teoria do túmulo errado. Alguns dizem que as Marias, as mulheres, elas foram para o túmulo errado. Em vez de ir para o túmulo de Jesus, foram para um outro túmulo que estava aberto. E aí inventaram essa história. Gente, isso também não é verdade. Inventaram a teoria da mentira dos judeus. Até hoje, muitos judeus dizem isso, que o corpo de Jesus foi raptado pelos apóstolos. Mas a pergunta é como? Se ali tinha soldados, se o sepulcro estava lacrado com o selo do governador, como que os apóstolos inexperientes iam vencer soldados altamente treinados, e além disso remover aquela pedra e raptar o corpo de Jesus? É outra mentira. A outra teoria é que os romanos removeram o corpo de Jesus. Então os romanos foram e removeram o corpo de Jesus. Gente, as muitas aparições de Jesus ressurreto descartam todas essas alternativas. Todas as teorias caem por terra quando historicamente nós avaliamos a ressurreição de Jesus. Olha só, durante 40 dias, entre a ressurreição e a ascensão, os evangelhos relatam 10 encontros de Jesus, em 10 ocasiões diferentes, cada um com testemunhas, e houve 5 aparições no domingo da ressurreição. Olha só, a Bíblia fala de 10, Jesus apareceu 10 vezes para as pessoas. Por exemplo, olha só a lista:
A primeira aparição, Maria Madalena, João capítulo 20. Segunda aparição, Jesus apareceu para as mulheres, Mateus capítulo 28. Terceira aparição, Jesus apareceu para Pedro, em Lucas 23, 24, 34. Aqueles discípulos de Emaús tinham falado que Jesus tinha aparecido a Simão, que é Pedro. Quarta aparição, 2 discípulos no caminho de Emaús viram Jesus. Quinta aparição, os apóstolos viram a Jesus quando Tomé não estava presente. Sexta aparição, os apóstolos com Tomé, quando Tomé vê a Jesus. Sétima aparição, a pesca milagrosa e a restauração de Pedro, João 21. Lembra da pesca milagrosa? Quando Jesus fala, olha, pesca em tal lugar que vocês vão conseguir. E naquele dia, foi quando Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? E eles viram a Jesus ressurreto. Oitava aparição no monte, quando Jesus, ele deu a grande comissão. Nona aparição, 1 Coríntios capítulo 15, verso 7, Jesus aparece para o irmão dele de sangue, Tiago. Tiago, irmão de sangue de Jesus, viu o próprio irmão ressuscitado. 10ª aparição, na ascensão, Atos capítulo 1, a partir do verso 3, os apóstolos viram Jesus indo embora para os céus. E também, gente, Atos capítulo 9, no caminho de Damasco, Jesus aparece para Paulo, converte Paulo e o convoca para uma missão. Então, gente, diante de todas essas aparições registradas pelos evangelistas, está dizendo o seguinte: Jesus realmente, ele levantou da sepultura, corporalmente, não de maneira alegórica, de maneira espiritual, mas corporalmente, diante dessas nuvens de testemunhas, ele apareceu vivo. E outra, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo escreveu que 500 irmãos viram Jesus vivo depois da ressurreição. Então, gente, Jesus está vivo. Nós não cremos numa pessoa que está morta e deixou um legado para a gente. Nós cremos numa pessoa que morreu, mas que agora está vivo, como eu e você. Está plenamente vivo. Então, a ressurreição de Jesus é um fato histórico incontroverso. Gente, todos aqueles que tentaram se levantar, tirando a credibilidade da ressurreição de Cristo, nunca conseguiram. Até os historiadores ateus, que não acreditam em Deus, quando eles analisam os documentos que falam da ressurreição de Jesus, até eles avaliam, olha, realmente, esse Jesus de Nazaré, segundo esses registros, ele realmente ressuscitou, mesmo não crendo em Jesus como Filho de Deus. Segundo, a ressurreição de Jesus é um fato psicológico inegável. Sabe por quê? Os apóstolos, eles estavam frustrados, com medo, desanimados, no profundo pessimismo, e de repente, quando eles encontraram a Jesus, diz a Bíblia que eles foram transformados, se tornaram ousados, valentes, intrépidos e fiéis testemunhas. A pergunta é: o que aconteceu? Que motivação é essa? Que antes eles estavam desanimados, estavam com medo, isolados, e agora eles são corajosos até o ponto de morrer pela fé. Sabe por quê? É porque realmente eles viram Jesus vivo. Qual é o motivo dessa mudança de comportamento? Que antes entristecidos, e agora eles estão alegres, com toda a ousadia, dizendo: olha, nós vimos a Jesus e nós estamos aqui para pagar o preço, se for possível. Eles enfrentaram ameaças, açoites, prisões e até martírio, menos o apóstolo João. Todos eles, menos João, morreram, foram assassinados por causa de uma mentira? Não, por causa de uma verdade. Eles viram a Jesus. Eles viram. Gente, é muito difícil uma pessoa ela viver a vida inteira baseada numa mentira, a ponto de morrer por uma mentira. Mas os apóstolos, eles estavam a ponto de morrerem porque eles viram Jesus vivo. E todos eles morreram, exceto João. A ressurreição de Jesus é um fato sociológico notório.
Por quê? A igreja cristã foi estabelecida sobre a rocha dessa verdade. Pessoas de todas as nações, de todas as raças, de todas as línguas, de todos os povos, uniram-se em torno dessa verdade suprema. Todos os cristãos do mundo inteiro acreditam na ressurreição de Jesus. E é isso que nos une, é isso que nos mantém em pé. A melhor prova da ressurreição é a existência da igreja. O túmulo vazio é o berço da igreja. Eu concordo com as palavras do pastor John Stott, que certa vez ele escreveu um livro falando da ressurreição de Jesus, e ele fala que nesse mundo existem dois tipos de religião: a religião da ressurreição e a religião dos mortos. E ele escreve assim, abre aspas: cristianismo autêntico, o cristianismo de Cristo e de seus apóstolos, é o cristianismo sobrenatural, não é uma ética domesticada e inofensiva, não consiste em alguns chavões morais temperados com uma pitada de religião. Antes, ele é a religião da ressurreição, o viver pelo poder de Deus. Amados, o nosso Cristo ressuscitou, e é por isso que nós vivemos animados com essa notícia. Nós não cremos numa pessoa que morreu e que deixou um legado. Não, nós cremos numa pessoa que esteve vivo, que nos ensinou, que morreu, mas que ressuscitou. Essa é a diferença da religião da ressurreição e da religião dos mortos, como disse John Stott. E Paulo disse em 1 Coríntios que sem a ressurreição, olha só, gente, que coisa terrível, se Jesus não tivesse ressuscitado. Primeiro, a nossa fé seria vã. A nossa fé seria vã. A Bíblia fala que acreditar numa pessoa que morreu é uma fé morta. Então, por exemplo, a gente não pode acreditar em Abraão. Ele foi um grande exemplo, mas a nossa fé não está nele. E quem coloca a fé em mortos, a Bíblia fala que essa fé é morta. E Paulo fala que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Porque a verdadeira fé é naquela pessoa que morreu, mas que ressurgiu. Essa é a verdadeira fé. Segundo, a nossa pregação seria inútil. Seria inútil, gente. É muito fácil vir aqui na frente e ficar falando das qualidades das pessoas que já morreram. É muito fácil. Mas toda pregação sobre Jesus, se ele tivesse ressuscitado, seria inútil. Isso é, sabe o que Paulo está dizendo? Falar das qualidades de uma pessoa que já morreu, para nós, é inútil. Porque a verdadeira fé está na qualidade daquele que morreu, mas que ressuscitou. A nossa esperança seria vazia. Como assim? Crer num homem que só morreu na cruz e foi sepultado e que virou pó? Isso é esperança vazia. O nosso testemunho seria falso. O quê? Eu vou falar que a minha vida mudou quando eu coloquei a fé numa pessoa que morreu? Meu testemunho seria falso. Os nossos pecados não seriam perdoados. Aqui está o problema. Se Jesus não tivesse ressuscitado, os nossos pecados nunca teriam sido perdoados. E sexto, seríamos os mais infelizes de todos os homens, diz Paulo. Seríamos os mais infelizes. E, gente, é uma infelicidade colocar a fé numa pessoa que morreu, que virou pó. Para isso, Paulo falou assim, é uma infelicidade. Porque a verdadeira fé vibrante, ativa, está numa pessoa que morreu sim, mas que ressuscitou e que está vivo, radiante, olhando por nós. Isso aqui. Segunda lição, a importância da ressurreição. A pergunta é, por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus teve que ressuscitar? Será que a morte dele não seria suficiente? Será que o sepultamento dele não seria suficiente? Será que se hoje se ele ainda estivesse sepultado, não seria suficiente para a gente ir lá em Israel, levar uma flor e ver o corpo dele lá? Por que ele teve que ressuscitar? Primeiro, a ressurreição de Cristo assegura a nossa regeneração.
Jesus ressuscitou para nos regenerar. 1 Pedro 1,3, Pedro diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sabe por que Jesus ressuscitou? Para nos dar uma nova vida. Uma nova vida. Sabe por que nós temos uma vida transformada? Porque Jesus ressuscitou. E Pedro falou que Cristo ressuscitou para nos regenerar. Sabe o que é regeneração? É nova vida espiritual. Porque a Bíblia fala que antes nós estávamos mortos espiritualmente, por causa dos nossos pecados. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, nós fomos vivificados espiritualmente. É por isso que Cristo ressuscitou. Segundo, a ressurreição de Cristo assegura a nossa justificação. Paulo diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4,25. Sabe o que é justificação? É quando nós fomos considerados justos, inocentes. A nossa culpa foi removida, o nosso pecado foi removido e Deus agora nos considera inocentes, desculpados, porque alguém levou a nossa culpa. Então a ressurreição de Jesus assegura a nossa justificação. Sabe por que nós somos perdoados e estamos perdoados? Porque Cristo morreu e ressuscitou. É por isso que não adianta colocar a fé numa pessoa que morreu, porque isso não vai remover o seu pecado. O seu pecado só vai ser removido quando você crê que Cristo ressuscitou por você. Terceiro, a ressurreição de Cristo assegura-nos de que iremos receber igualmente corpos ressurretos. Aqui está a nossa esperança. A Bíblia diz que um dia o nosso corpo mortal, perecível, também um dia vai ressuscitar. Vai levantar do cemitério, vai levantar do túmulo e teremos um corpo semelhante de Jesus. Paulo ele fala isso em 1 Coríntios 6,14. Ele escreveu assim: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Oh amados, um dia nós seremos ressuscitados. Um dia os nossos entes queridos que morreram com Cristo também serão ressuscitados. E nós o veremos vivos. Essa é a esperança cristã. Por que Cristo teve que ressuscitar? Para provar a sua divindade. Romanos 14,9 diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Ele se levantou do túmulo para provar a sua divindade, que Ele é o Deus que se encarnou, que experimentou a morte, mas que ressuscitou e que está vivo. Porque Jesus teve que ressuscitar para cumprir as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo escreveu assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A palavra de Deus foi cabalmente cumprida em Jesus. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Sexto, para destruir o pecado, o poder do pecado, da morte e do diabo. 1 João 3,8 diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Gente, ele destruiu o poder da morte. Sabe por quê? Porque ninguém aqui, que está me assistindo, tem poder de escapar da morte. E Jesus, ele venceu o poder da morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus ele venceu o pior inimigo do ser humano, que é a morte. Porque ninguém escapa da morte. E aí, Jesus ele ressuscita para mostrar o seu poder, que ele está acima da existência, ele está acima da morte. Amém, gente? Está fazendo sentido? É por isso que ele ressuscitou. Essa é a importância da morte, da ressurreição de Jesus. Terceiro e último ponto, o motivo da ressurreição está no texto de Mateus 28. Eu quero destacar dois motivos. Primeiro, proclamação, porque no verso 8
Está escrito assim: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar aos discípulos. Sabe o que é Jesus? Sabe qual é o motivo da ressurreição de Jesus? O motivo é o seguinte: nós precisamos proclamar, nós precisamos anunciar que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, e Ele prometeu um dia voltar. Amados, nós cremos numa pessoa que está viva como eu e você. Nós cremos numa pessoa que está respirando como eu e você. Nós cremos numa pessoa divina que está intercedendo por mim e por você, e que prometeu um dia nos buscar. Então, qual é o nosso papel? Anunciar, proclamar que Jesus, Ele não continua pendurado numa cruz, Ele ressuscitou. Ele está vivo, operante, inabalável, intercedendo por nós e ainda convertendo vidas, transformando vidas. Por isso que Ele ressuscitou. Amém? O segundo motivo está no verso 9. Aquelas mulheres fizeram algo maravilhoso. Verso 9 diz assim: eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Jesus ainda hoje, como Ele fez com essas mulheres, Ele está indo ao encontro das pessoas. Ele está indo ao encontro das pessoas. Ele está indo ao encontro das pessoas. Sabe por que você está aqui? Porque um dia Jesus te encontrou. Sabe por que você está aqui? Porque um dia Jesus te escolheu. Sabe por que você está aqui? Porque um dia Jesus te converteu. Sabe por que você está aqui? Porque um dia Jesus abriu seu coração para você entender que Ele morreu e ressuscitou por você. Ele continua indo ao encontro das pessoas e chamando para serem discípulos. Qual é a nossa resposta a isso? Qual é a nossa resposta? Adoração. Essas mulheres se agarraram aos pés de Jesus e passaram a adorar a Jesus. Adorar a Jesus como Rei, como Deus, como Salvador, como Senhor. Adorar a Jesus, meus amados, é fazer dele a pessoa mais importante da nossa vida. Adorar a Jesus é fazer dele o maior tesouro da nossa vida. Coloque aí na sua cabeça uma escala de valores. Cria aí na sua cabeça uma escala de valores, uma pirâmide de valores. Lá no topo tem que estar, deve estar Jesus. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão da nossa alegria. Ele é a razão da nossa salvação. Ele é a razão do nosso perdão. Quando nós adoramos a Jesus como essas mulheres, nós estamos dizendo o seguinte: Jesus é a pessoa mais importante da minha vida, porque um dia Ele vai vir me buscar, porque um dia Ele vai me ressuscitar também, e eu estarei com Ele para sempre e para sempre. Amém? É por isso que Jesus ressuscitou, é por isso que Ele se levantou dos mortos, é por isso que nós não cremos num Deus morto, é por isso que nós não cremos numa pessoa morta. Nós cremos numa pessoa que está extremamente viva e que cria no coração das pessoas uma fé viva e que produz em nós uma esperança tão grande que conforta os nossos corações, porque um dia nós o encontraremos. Assim como Maria Madalena, assim como essas mulheres, assim como os apóstolos, assim como os discípulos do caminho de Emaús, eles viram a Jesus como Ele é. Um dia nós veremos também, nós tocaremos nele, nós o ouviremos, nós estaremos com Ele, porque Ele simplesmente ressuscitou. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por tão grande ressurreição. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, Pai, tão esclarecedora, tão consoladora. Ó Deus, cria em nós uma fé viva,
depositado numa pessoa que está viva, que morreu, sim, mas que ressuscitou para nos regenerar e para nos justificar. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui, que ouvir essa palavra, e cada pessoa que assistirá esse vídeo, entendendo as razões do porquê Cristo ressuscitou. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça, mesmo não merecendo, o Senhor veio ao nosso encontro para nos salvar e para nos perdoar. A Ti nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.